Olá pessoal, eu sou o Olavo, sejam bem-vindos ao meu canal. No último vídeo nós fizemos um app scrapping, ou seja, uma consulta ao site Investidor 10, buscamos os dados relacionados aos fundos imobiliários maiores pagadores de dividendos, estabelecemos como condição filtrar os fundos que tivessem um PVPA abaixo de 0,9 e ainda selecionamos fundos que têm maior valor patrimonial. Se você não viu esse vídeo, dá uma olhadinha aí no canal para você acompanhar tudo certinho e não perder nada. Nesse vídeo eu vou compartilhar com vocês um raciocínio que eu tive passeando no centro da cidade hoje. Eu recebi um folder onde era oferecido um consórcio de carro e nele era oferecido uma carta de crédito de R$50 mil para ser dividido em 100 parcelas. Será que é uma boa opção? Ou será que seria melhor investir em fundos imobiliários? Eu vou compartilhar com vocês o meu raciocínio que eu fiz utilizando aqueles fundos que nós selecionamos como ponto de partida. Lembrando, pessoal, que não é uma recomendação de investimento, é apenas um raciocínio que eu tive, eu vou passar para vocês. Espero que ajude a vocês a tomarem as melhores decisões de vocês em sentido financeiro e com relação aos seus investimentos. É óbvio que a escolha de uma compra ou não de uma carta de crédito depende da realidade de cada um. Eu optei pela carta de crédito de 50 mil porque acredito que seja capaz de comprar um carro popular. Quem decide comprar um carro dessa maneira provavelmente tem alguma outra fonte de transporte. Pode ser uma moto, ônibus ou Uber. Mas a pessoa provavelmente não depende de ser contemplado para poder atender essa necessidade de locomoção. Então, se você tem carro ou não, acredito que você vai pensar duas vezes depois desse vídeo antes de investir numa carta de crédito. Bom, então vamos lá na tela do computador que eu vou compartilhar com vocês o meu raciocínio. Eu montei uma planilha, pessoal, com os dados lá do Investidor 10, onde eu peguei o valor do pagamento, as datas do pagamento de dividendos, o valor de cada pagamento de dividendo, a cotação no último dia do mês. Esse investimento é o valor da parcela da carta de crédito de R$50 mil para comprar um carro, sabendo que são 100 parcelas. Aqui temos 3 abas, uma para cada fundo imobiliário da nossa seleção, o CTPS 11, HCTR 11 e o DEVA 11. Com esse valor de 615,14, que é o valor da parcela do consórcio, é possível comprar 7 cotas, isso em dezembro de 2022. E essas 7 cotas, elas renderam R$ 2,55 em dezembro, R$ 6,30 em novembro e assim por diante. A média dos dividendos somados são R$ 86,70. Ou seja, se a pessoa tivesse feito esse investimento dessa maneira nos últimos 12 meses, ela praticamente teria o valor de uma cota completa. R$ 86,70 só com os dividendos, ou seja, ela poderia comprar mais uma cota, sem precisar fazer nenhum aporte a mais do bolso dela. O próximo fundo imobiliário que nós vamos analisar é o HCTR11. O valor dos dividendos é por volta de R$ 1,10 até R$ 1,77. A cotação variou de R$ 100 a R$ 125 nos últimos 12 meses. E o investimento da parcela do consórcio, que seria de R$ 615. Então, daria uma média de 6 a 5 cotas durante o ano. Isso geraria no final do ano R$ 92,18, o suficiente praticamente para comprar mais uma cota do HCTR 11. E por último, o DEVA 11, o valor do pagamento do dividendo foi de entre 55 centavos e R$ 1,60. A cotação ela variou de 87 até R$ 100 mais ou menos. Esse investimento da parcela do consórcio daria para comprar entre 6 e 7 cotas por mês, sobrando no final do ano R$ 79,09 de dividendo, ou seja, praticamente uma cota sem precisar reinvestir a mais. Lembrando que no final do ano essas cotas já estariam valorizadas, porque elas estão sendo compradas abaixo do preço justo. Bom, pessoal, agora façamos uma análise das taxas de juros.
A nossa carteira montada com esses 3 fundos imobiliários, o CTPS-11, HCTR-11 e DEVA-11, eles pagam 14,82 o CPTS-11, 16,25 HCTR-11 e 14,98 o DEVA-11. Tirando a média dessa rentabilidade, nós temos 14,98% ao ano. Isso é equivalente a 1,17% ao mês de rentabilidade. Já explicitamos que o consórcio ele é referente a uma parcela de R$ 615,16 durante 100 meses, ou seja, são R$ 61.516 que estão sendo cobrados. A pessoa vai levar uma carta de crédito de 50 mil e já vai sair perdendo R$ 11.516. Esse dinheiro faz falta para você? É relevante? Para mim, sim. Bom, e se a pessoa investisse em fundos imobiliários? Qual que seria o impacto? Você faz ideia? Será que seria muito diferente desses 61 mil no final do prazo dos 100 meses? Qual que é o seu chute? Bom, então vamos fazer o seguinte. Antes de nós continuarmos, vamos fazer essa conta na calculadora de juros compostos. Estou aqui no site do Mobiles, depois eu deixo o link para vocês. O valor inicial, então, é R$ 615,16. O valor mensal que nós vamos aportar é o mesmo, R$ 615,16. A taxa de juros eu vou colocar mensal. Lembra que eu disse que 1,17% ao mês é equivalente a 14,98% ao ano? E o período, vou colocar em meses, para ficar bem equivalente ali à nossa comparação com o consórcio. Vamos calcular e o resultado é o seguinte, pessoal. O valor inicial de 615,16, valor aportado de 615,16, a taxa de juros a 1,17, 100 meses. O total investido efetivamente que foi pago nesses valores, nesses aportes, é de R$ 62.131,16. O total de juros é R$ 55.518,27, ou seja, um total final de R$ 117.649,43. Nós podemos analisar o gráfico que praticamente 50% do valor ele foi investido, efetivamente aportado pelo investidor, e praticamente 50% é apenas juros. Nesse gráfico fica mais evidente ainda, em azul nós vemos o quanto que foi aportado todos os meses. Como a quantidade ela é linear, ou seja, sempre foi o mesmo valor, ele tem esse comportamento linear. Já os juros compostos, eles têm esse comportamento exponencial, porque na fórmula dos juros compostos, conforme o tempo passa, mais alto é o valor ali da taxa de juros a ser paga. Bom, pessoal, então já ficou bem claro que a questão de optar entre aumentar, investir o seu patrimônio ou uma carta de crédito num veículo que talvez você não seja tão necessário nesse momento. Lembrando que um automóvel, por mais que ele seja muito útil, ele gera custos e tem a depreciação durante os anos. Fora a questão dos impostos que você tem que pagar e as multas que você tem que pagar. E se você tiver uma necessidade de vender aquele carro, você não pode vender 50% do valor do seu carro para cobrir alguma outra despesa. Já o fundo imobiliário, você pode vender as suas cotas a qualquer momento se houver a necessidade. Mas é óbvio que o objetivo é a acumulação do patrimônio. Então, vamos resumir as informações da nossa calculadora. Então, o total investido são 62.131, apenas de juros 55.518,27 e o valor total final 117.649,43. Apenas uma comparação entre o consórcio e o patrimônio que você teria. No caso do consórcio, o carro você estaria pagando R$ 11.516 a mais do que o valor do carro. Lembrando da depreciação, dos impostos e do desgaste da manutenção do veículo. E você não pode vender parte do veículo. Já com os fundos imobiliários, o seu patrimônio, você investiu praticamente 50% e o restante, quem fez a mágica foram
os juros compostos, então dando um patrimônio ao término de R$ 117.649,43. Lembrando que essa rentabilidade é baseada nos últimos 12 meses passados daqueles 3 fundos que nós selecionamos. Utilizamos o Python, fizemos o web scraping no site Investidor 10 e apuramos que aquele seria interessante, aqueles 3 fundos imobiliários. Bom, pessoal, então se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o like, compartilhar com seus amigos, ative também o sininho para você não perder nenhuma notificação. Deixa aí nos comentários alguma sugestão de conteúdo. Então eu fico por aqui, para você um grande abraço e até a próxima.